Alguma vez você já parou para pensar da onde Deus veio? Quem criou o Criador? Essa pergunta é um verdadeiro nó na nossa cabeça, não é mesmo? É um dos maiores mistérios que a humanidade já enfrentou. A gente se depara com um paradoxo que desafia tudo o que a gente entende por lógica. Como algo pode simplesmente existir sem nunca ter tido um começo. É como olhar para uma parede invisível, uma fronteira que nosso pensamento não consegue atravessar. Mas calma, não é que a gente seja incapaz de entender. O problema, na verdade, está na nossa própria maneira de existir. Nós, seres humanos, vivemos mergulhados no tempo. Tudo na nossa vida tem um ponto de partida e um ponto final. A gente nasce, cresce, envelhece. Um projeto começa, se desenvolve e termina. Um dia tem manhã, tarde e noite. Por isso, a ideia de um ser que simplesmente é, que não teve um início, parece uma coisa de outro mundo, algo impossível para nossa mente processar. É aqui que a Bíblia nos oferece uma chave, uma perspectiva que muda completamente o jogo. Em vez de tentar encaixar Deus nas nossas caixinhas de tempo e espaço, a Bíblia nos convida a entender que Ele está acima disso tudo. Salmo 90, versículo 2, diz algo incrível. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pense nisso. De eternidade a eternidade. Não há um antes nem um depois para Ele. Essa ideia é tão poderosa porque ela nos mostra que Deus não é apenas mais um ser dentro do universo, mesmo que seja o mais poderoso. Ele é a própria fonte da existência. Ele é o que a teologia chama de ser autoexistente ou autossuficiente. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. A existência dele é a própria definição de existência. Nós existimos porque fomos criados. O universo existe porque foi criado. Mas Deus simplesmente é. O apóstolo João, no início do seu evangelho, captura essa essência de forma brilhante. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Note a expressão no princípio era. Não diz foi criado no princípio. Diz que ele já estava lá. Isso reforça a ideia de que a existência de Deus precede o próprio tempo como nós o conhecemos. Então, quando a gente pergunta, quem criou Deus? Estamos, sem perceber, aplicando uma regra do nosso mundo a alguém que não pertence a ele. É como perguntar qual é a cor do número 7, ou qual é o cheiro da música. A pergunta não faz sentido na categoria em que Deus existe. Ele é a causa não causada, o motor imóvel, a razão de ser de todas as coisas. Essa verdade, longe de ser um quebra-cabeça frustrante, pode ser algo libertador e maravilhoso. Saber que o fundamento de tudo não é o acaso, mas um ser eterno, pessoal e imutável, traz uma segurança e um sentido profundo para a vida. Ele não está sujeito às mudanças e instabilidades que nós enfrentamos. Ele é a rocha eterna, o ponto fixo em um universo em constante movimento. Em vez de nos perdermos na tentativa de decifrar o indecifrável, talvez o convite seja outro. Talvez seja para simplesmente nos maravilharmos diante desse mistério. Aceitar que nossa mente finita não pode conter o infinito. E, nessa rendição, encontrar um relacionamento com esse Deus que, apesar de ser tão grandioso e eterno, escolheu se revelar a nós de uma forma que podemos entender e experimentar. Afinal, o mais incrível não é entender de onde ele veio, mas sim que ele veio até nós. Já parou para pensar de onde viemos? Tudo ao nosso redor tem um começo. O dia nasce, as estações mudam, nós nascemos, crescemos, envelhecemos. É o ciclo natural da vida, a sequência lógica que nosso cérebro entende. Uma árvore veio de uma semente, que veio de outra árvore. Uma casa foi construída com tijolos, que vieram do barro. Nós sempre procuramos a origem, o ponto de partida. É assim que nossa mente funciona, sempre buscando a causa e o efeito. Mas e quando tentamos aplicar essa mesma lógica a Deus? Aí a gente esbarra numa parede, não é mesmo? A nossa mente
acostumada com inícios e fins, entra em curto-circuito. Procuramos nas Escrituras uma explicação para a origem de Deus, um antes dele, mas não encontramos. A Bíblia não tenta justificar de onde Deus veio. Ela simplesmente parte de um fato absoluto. Laim He, nesse primeiro livro, a primeira frase já diz tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Percebe? Antes de tudo que conhecemos, antes do tempo, do espaço, da matéria, ele já era. Ele não está dentro do princípio. Ele é quem estabelece o princípio. Essa nossa angústia, essa curiosidade que às vezes vira uma inquietação, vem dessa tentativa de colocar o infinito numa caixinha finita. É como tentar colocar o oceano inteiro dentro de um copo d'água. Simplesmente não cabe. Nós, que somos seres criados, temporais, tentamos medir o Criador, que é eterno, com a nossa régua curta e limitada. Tentamos aplicar a ele as leis da criação, mas ele está acima delas. Ele é o autor dessas leis. O profeta Isaías nos dá uma pista sobre isso quando diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos e pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos. Então, como a gente lida com isso? A resposta está na fé. A fé não é a ausência de razão, mas é a confiança naquilo que a nossa razão ainda não consegue alcançar. É entender que nossa perspectiva é como a de uma formiga, tentando entender a imensidão de uma floresta. Ela vê a folha, o galho, talvez a árvore, mas a totalidade do ecossistema está além da sua compreensão. Da mesma forma, nós vemos fragmentos da obra de Deus, mas a sua natureza eterna e completa transcende nossa capacidade de entendimento. É um convite à humildade. Reconhecer que não precisamos ter todas as respostas para confiar em quem tem. Aceitar que Deus é eterno, sem começo e sem fim, não é um ato de ignorância, mas de adoração. É reconhecer sua soberania e grandeza. Em vez de nos perdermos na pergunta de onde Deus veio, podemos nos maravilhar com a verdade. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Essa verdade não nos limita. Pelo contrário, ela nos liberta. Liberta da necessidade de controlar e entender tudo e nos convida a simplesmente descansar na certeza de um Deus que estava aqui antes de tudo e que continuará aqui depois que tudo passar. Ele é a nossa rocha, o nosso ponto de referência seguro em um universo de ciclos e mudanças. Então, da próxima vez que sua mente começar a dar um nó, tentando desvendar o que não pode ser desvendado, lembre-se, estamos olhando para o eterno através de olhos temporais. Relax e confie. A beleza do mistério não está em resolvê-lo, mas em contemplá-lo e adorar aquele que o personifica. Já parou para pensar de onde vêm as coisas? Uma árvore vem de uma semente, que precisa de terra, água e sol. Nós viemos dos nossos pais, que vieram dos pais deles, e assim por diante. Tudo que a gente conhece, tudo que podemos tocar e ver, depende de algo anterior para existir. É uma cadeia de dependência sem fim, onde cada elo precisa do outro. Mas e se eu te dissesse que existe alguém que está totalmente fora dessa lógica? Hoje, vamos mergulhar em uma das ideias mais profundas e impressionantes sobre Deus. A sua autoexistência. Diferente de absolutamente tudo no universo, Deus não tem uma origem. Ele não foi criado, não nasceu, não evoluiu de nada. Ele simplesmente é. Pense nisso por um segundo. Não há um antes de Deus. Ele não depende de um ambiente para sobreviver, nem de uma fonte de energia externa para se sustentar. Ele é a própria fonte de toda a vida e de toda a existência. Enquanto toda criatura, do menor inseto à maior galáxia, precisa de algo para continuar existindo, Deus é completamente autossuficiente. As estrelas queimam combustível para brilhar, os planetas obedecem a leis físicas para manter suas órbitas, e nós precisamos de ar, comida e água. Deus não precisa de nada. Sua existência não é como uma bateria que se desgasta, nem como uma chama que pode se apagar.
Ela não aumenta nem diminui, não melhora nem piora. É constante, eterna e absoluta. Quando a Bíblia relata que Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou", é exatamente isso que ele estava revelando. Não eu fui ou eu serei, mas um presente eterno e imutável. Ele é o ponto de partida de tudo, a realidade fundamental sobre a qual todo o resto se apoia. Essa verdade estabelece a diferença mais radical que podemos imaginar entre o Criador e a criação. Nós somos seres dependentes, frágeis e finitos. Ele é o ser independente, todo-poderoso e infinito. Essa autoexistência não é apenas uma ideia filosófica distante. Ela tem consequências práticas incríveis para a nossa vida. Se Deus é a fonte de toda a vida, isso significa que a verdadeira vida só pode ser encontrada nele. Se ele não depende de nada, podemos confiar que ele nunca vai falhar. Nunca vai mudar de ideia e nunca vai nos abandonar por falta de recursos ou poder. Ele é a rocha inabalável em um mundo de incertezas. Toda a beleza que vemos na natureza, toda a ordem que observamos no cosmos, tudo isso aponta para essa fonte original e autossuficiente. Ele não só deu o pontapé inicial para o universo, mas ele o sustenta a cada instante. As leis da física que mantêm nosso mundo funcionando são, na verdade, a expressão da sua vontade constante e fiel. Sem ele, tudo se desfaria no nada. Entender que Deus simplesmente nos convida à adoração e à humildade. Reconhecemos que não somos o centro de tudo, mas que fazemos parte de algo muito maior, sustentado por um ser de majestade e poder indescritíveis. Isso nos dá segurança, propósito e uma esperança que não se baseia em circunstâncias passageiras, mas no caráter eterno daquele que é a própria existência. Ele é o começo, o meio e o fim, a razão de ser de tudo o que existe. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das revelações mais profundas e transformadoras de toda a Bíblia. Vamos falar sobre a identidade de Deus, revelada em um momento chave da história, e como isso se conecta diretamente com Jesus. Estão prontos para essa jornada? Tudo começa no livro de Êxodo, com uma cena que talvez vocês já conheçam. Moisés, no deserto, se depara com uma sarça que arde em chamas, mas não é consumida pelo fogo. Curioso, ele se aproxima, e é nesse momento que Deus o chama. Moisés, diante da missão de libertar o povo de Israel do Egito, faz uma pergunta muito prática. Se me perguntarem, qual é o seu nome? O que direi? A resposta de Deus é simplesmente espetacular. Ele não dá um título, uma descrição ou uma lista de qualidades. Ele diz: "Eu sou o que sou." Em hebraico, Eie Esser. Eie e completa. Diga aos israelitas: "Eu sou me enviou a vocês." Pensem na profundidade disso. Deus não se define por algo externo. Ele é a própria existência. Ele não está se tornando algo. Ele simplesmente é. Esse nome, Eu Sou, revela uma verdade fundamental. Deus é autoexistente, imutável e eterno. Ele não depende das circunstâncias, do tempo ou de qualquer outra coisa para ser quem Ele é. Enquanto o mundo ao nosso redor muda constantemente, Deus permanece o mesmo. Ele é a rocha firme, o ponto de referência absoluto em um universo em constante movimento. Essa revelação deu a Moisés e ao povo de Israel a segurança de que o Deus que os estava chamando não era apenas mais uma divindade local, mas o Criador de tudo, eternamente presente e fiel. Agora, vamos avançar alguns séculos no tempo. Chegamos ao Novo Testamento, especificamente ao Evangelho de João. Jesus está em um debate intenso com os líderes religiosos de sua época. Eles estão questionando sua autoridade e sua identidade. Em um dos momentos mais tensos dessa conversa, no capítulo 8, Jesus faz uma declaração que choca a todos. Ele diz:
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Percebem a conexão? Jesus não disse, eu era, ou eu existia, antes de Abraão. Ele usa exatamente a mesma expressão divina do Antigo Testamento. Eu sou. Naquele momento, ele não estava apenas dizendo que era mais velho ou mais importante que Abraão. Ele estava reivindicando para si a mesma identidade eterna e divina, revelada a Moisés, na sarça ardente. Para os ouvintes daquela época que conheciam profundamente as Escrituras, essa declaração era inconfundível. Era uma afirmação direta de sua divindade. A reação deles foi imediata. Pegaram pedras para apedrá-lo, pois, para eles, aquilo era a maior das blasfêmias. Essa conexão entre a sarça ardente e as palavras de Jesus é uma das chaves para entendermos quem é Jesus. Ele é a manifestação visível do Deus invisível. Eu sou que falou do meio do fogo. No deserto é o mesmo. Eu sou que caminhou entre nós, ensinou, curou e se entregou na cruz. A revelação de Deus não é fragmentada, ela é uma história contínua e coerente. No Antigo Testamento, Deus se revela em mistério e promessa. No Novo Testamento, em Jesus, essa revelação se torna carne e osso. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está preenchendo o significado daquele nome sagrado com promessas concretas para a nossa vida. Ele não é apenas o Deus que é distante e abstrato. Ele é o Deus que é para nós, nosso sustento, nossa direção, nossa esperança e nossa salvação. Essa verdade nos convida a uma confiança profunda. O mesmo Deus que se revelou a Moisés e que andou na Galileia como Jesus é o Deus que está conosco hoje. Ele é o nosso eu sou em meio às incertezas, medos e desafios. Ele é a presença constante que nunca nos abandona. Espero que essa reflexão tenha tocado o coração de vocês. A identidade de Deus como eu sou é um convite para conhecê-lo de forma mais pessoal e profunda. Já parou para pensar onde Deus estava antes da criação? Ou quando exatamente ele começou a existir? Essas perguntas são super comuns, mas a resposta pode te surpreender. A gente costuma pensar no tempo como algo que sempre existiu, uma linha reta onde tudo acontece. Mas a verdade é que o tempo não é o ambiente onde Deus mora. O tempo é uma criação dele. Quando a Bíblia diz lá, Nicis no princípio, ela está falando do começo do universo, do começo do tempo, do espaço, da matéria, não do começo de Deus. Ele não está dentro dessa linha do tempo como a gente pensa assim. Se você desenha uma linha num papel, você não está na linha, você está fora dela, olhando para ela inteira. É mais ou menos assim. Com Deus e o tempo, ele está acima da linha temporal, sustentando tudo, sem ser limitado por ela. O apóstolo Paulo nos dá uma pista incrível sobre isso. Ele escreve que Deus nos deu sua graça antes dos tempos eternos. Isso mostra que o tempo teve um início, mas Deus não. Ele não está esperando o futuro chegar, nem olhando para trás para se lembrar do passado. Para ele, o passado, o presente e o futuro estão todos acontecendo agora. Deu uma beiçô. É como se ele visse toda a história da humanidade em um único instante, sem precisar folhear as páginas. Essa ideia é um pouco difícil de entender, eu sei. Porque nós, seres humanos, vivemos completamente amarrados ao relógio. A gente nasce, cresce, envelhece. Tudo dentro dessa sequência. Nossa mente funciona de forma linear. Por isso, quando perguntamos o que veio antes de Deus, ou quando Deus começou, estamos tentando usar uma régua que só funciona dentro do universo criado. É como tentar medir o amor com um termômetro. Simplesmente não é a ferramenta certa. Deus é eterno, que não significa que ele vive por um tempo muito, muito longo. Significa que ele existe fora do tempo. Não houve um momento em que ele não existia, nem haverá um momento em que ele deixará de existir. Ele é
o eu sou, sempre presente, sempre ativo. Ele não está correndo contra o tempo nem sendo arrastado por ele. Isso muda tudo. Não muda? Significa que quando você ora, não está falando com alguém que precisa encontrar tempo para te ouvir. Você está falando com o Criador do tempo. Ele já conhece suas necessidades. Antes mesmo de você falar, ele já viu o seu futuro e conhece cada detalhe do seu passado. E o mais incrível é que, mesmo sendo tão grande e transcendente, ele escolhe se relacionar com a gente, aqui, dentro do nosso tempo limitado. Essa transcendência temporal de Deus é uma das coisas mais fantásticas sobre ele. Ele não está sujeito às mesmas leis que nos governam. Isso nos mostra o quão maior e mais poderoso ele é do que podemos imaginar. Então, da próxima vez que você olhar para o relógio, lembre-se: o tempo é uma dádiva, uma ferramenta que Deus criou para nós. Mas ele mesmo está muito além disso, sustentando cada segundo da nossa existência. Espero que essa reflexão tenha explodido um pouco a sua mente, no bom sentido, claro. É um conceito profundo que nos ajuda a entender melhor a natureza de Deus. Você já parou para pensar por que, mesmo vivendo em um mundo cheio de limites, o nosso coração parece sempre buscar algo mais, algo que vai além do que podemos ver e tocar? É uma sensação estranha, quase um eco distante, que nos faz questionar: será que existe mais do que esta vida que conhecemos? A resposta, surpreendentemente, pode estar em um livro milenar da Bíblia, Eclesiastes. Lá, no capítulo 3, versículo 11, encontramos uma frase que parece decifrar esse anseio profundo. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Pense nisso por um momento. Dentro de cada um de nós, seres finitos e limitados pelo tempo, existe uma semente do eterno, um desejo inato pelo que não tem fim. É por isso que buscamos significado, propósito e algo que transcenda a nossa própria existência. Mas aqui é que a coisa fica interessante e até um pouco tensa. O mesmo versículo continua dizendo que, apesar de termos essa eternidade plantada em nós, não conseguimos compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Ou seja, carregamos um desejo pelo infinito, mas nossas ferramentas para entendê-lo são completamente finitas. Nossa mente, nossa lógica, nossa ciência, tudo isso pertence a este mundo criado e limitado. É como tentar medir o oceano inteiro com um copo d'água. Simplesmente não funciona. Essa tensão entre o nosso anseio pelo infinito e a nossa capacidade finita não é um defeito de fabricação. Pelo contrário, faz parte do plano divino. É uma característica fundamental da nossa condição de criaturas. Nós nunca fomos projetados para abarcar completamente o Criador. A criatura não pode conter o Criador na mesma dimensão. É uma questão de ordem, de natureza. Vemos isso de forma muito clara na história de Jó. Depois de Jó passar por um sofrimento imenso e questionar Deus incansavelmente, Deus finalmente responde. Mas ele não dá a Jó uma lista de razões ou uma explicação lógica. Em vez disso, ele faz perguntas. Ele pergunta: você pode sondar as profundezas de Deus? Pode descobrir os limites do Todo-Poderoso? Com essa pergunta retórica, Deus estava mostrando a Jó e a todos nós que existem fronteiras que a nossa razão simplesmente não consegue cruzar. Existem mistérios que pertencem somente a Deus. Isso significa que estamos condenados a viver na ignorância, sem nunca conhecer a Deus, de forma alguma. É aqui que entra a beleza da revelação. Deus não nos deixou sozinhos tentando decifrar o universo com nossas mentes limitadas. Ele se revelou a nós, através da criação, da sua palavra, a Bíblia. E de forma suprema, em Jesus Cristo, Deus se aproximou de nós. A revelação é como uma ponte que Deus constrói sobre o abismo que nos separa dele. Ela não elimina a distância entre o eterno e o temporal. Não nos torna infinitos, mas nos permite conhecer aquele que é infinito. Ela nos dá vislumbres da sua glória, do seu caráter, do seu amor e do seu plano. Conhecemos o suficiente para confiar, para amar e para seguir, mesmo sem entender tudo completamente.
Essa tensão entre o finito e o infinito, portanto, não é algo para nos causar angústia, mas sim para nos levar à humildade e à adoração. Ela nos lembra do nosso lugar no universo e da grandeza incomparável de Deus. Aceitar essa verdade é libertador. Significa que não precisamos ter todas as respostas. Podemos descansar na sabedoria de um Deus que nos ama e que sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando não conseguimos compreender. A fé não é a ausência de dúvidas, mas sim a confiança em Deus apesar delas. É olhar para essa vastidão do infinito, sentir o eco da eternidade no coração e dizer: eu não entendo tudo, mas eu confio em ti. E nessa confiança, encontramos paz e um propósito que nenhuma limitação deste mundo pode tirar. Você já parou para pensar na palavra mais poderosa que existe? Não uma palavra qualquer, mas a palavra. João, no início do seu evangelho, nos presenteia com uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Vamos mergulhar juntos nessa verdade incrível. Pense comigo. No princípio, isso nos leva direto para o começo de tudo, lá em Gênesis. Mas João nos diz algo ainda mais extraordinário. Antes mesmo do princípio, o Verbo já existia. Ele não foi criado, ele não teve um início, ele é eterno. Sempre existiu junto de Deus. E mais, ele é o próprio Deus. Essa ideia é de explodir a mente, não é? A gente tende a pensar em Deus como uma força distante, uma energia impessoal. Mas João nos mostra um Deus que se comunica, que tem uma palavra. E essa palavra não é silenciosa. O contínua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Imagine o universo inteiro, das galáxias mais distantes às menores partículas que formam você e eu. Tudo, absolutamente tudo, veio à existência através do Verbo. Ele não é apenas o Criador, mas também é aquele que sustenta cada átomo, cada estrela, cada batida do nosso coração. O poder que criou o cosmos é o mesmo que mantém tudo funcionando agora. Essa ideia não surgiu do nada no Novo Testamento. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, vemos que Deus já estava preparando o terreno para essa revelação. Lembra de Gênesis, quando Deus diz: haja luz, e a luz aparece? A palavra criadora de Deus em ação. Em Provérbios, encontramos a sabedoria personificada, que estava com Deus no início da criação, se alegrando com o mundo. E o profeta Isaías, séculos antes, anunciou o nascimento de um menino que seria chamado de Deus Forte, Pai da Eternidade. Todas essas passagens são como setas apontando para a mesma direção, para a mesma pessoa. Então, quem é esse Verbo? Quem é essa palavra eterna que se fez carne? O próprio João nos responde alguns versículos depois. Jesus Cristo, aquele conceito abstrato de um Deus eterno e criador, ganha um rosto, uma história, uma voz. Deus não permaneceu um mistério distante e inacessível. Em Jesus, ele veio até nós. Ele caminhou entre nós, comeu conosco, chorou conosco. O Verbo eterno se tornou um de nós, para que pudéssemos conhecê-lo de perto. Isso muda tudo. A eternidade não é mais um conceito filosófico frio. Ela tem um nome. E esse nome é Jesus. O Criador do Universo nos conhece pelo nome, se importa com os detalhes da nossa vida e nos oferece um relacionamento. A mesma palavra que trouxe os mundos à existência é a que nos diz: vinde a mim. E essa é a mensagem central do Evangelho de João e de toda a fé cristã. O Deus infinito se tornou acessível a nós através do seu Filho, o Verbo que se fez carne. O que você acha dessa verdade? É algo que transforma a maneira como vemos o mundo e a nós mesmos. Você já parou para pensar qual foi o momento mais extraordinário de toda a história? Não estou falando de grandes invenções ou descobertas científicas, mas de algo que transcende tudo isso. Foi o instante em que
Como dizem as Escrituras, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pense nisso por um segundo. O Eterno, aquele que existe fora do tempo, decidiu entrar no tempo. Aquele que não tem começo, nasceu como um bebê. Aquele que moldou as galáxias e pintou os céus, viveu dentro de sua própria criação. É uma ideia que explode a nossa mente, não é mesmo? Muitos podem pensar que, ao se tornar humano, ele de alguma forma diminuiu sua divindade. Mas não foi isso que aconteceu. A encarnação não foi uma subtração, mas uma adição. Não diminuiu quem ele era, apenas tornou sua divindade acessível a nós. Foi como se o sol descesse à terra, não para nos queimar, mas para nos aquecer de perto, para que pudéssemos sentir seu calor, sem sermos consumidos. Cristo veio com um propósito claro: revelar o Pai. Ele mesmo disse: "Quem me vê, vê o Pai." Cada milagre, cada palavra de sabedoria, cada ato de compaixão era uma janela para o coração de Deus. Durante séculos, a humanidade tentou construir pontes para alcançar o divino. Usamos filosofia, religião, rituais, tentando desesperadamente entender o que está além. Mas a verdade surpreendente é que a ponte definitiva não foi construída por nós, de baixo para cima. A ponte foi construída pelo próprio Deus, de cima para baixo. Foi uma iniciativa divina. Deus não esperou que o encontrássemos. Ele veio nos encontrar. E essa é a beleza da história de Jesus. Ele não foi um espectador distante, observando a humanidade de uma arquibancada celestial. Ele desceu para a arena. Ele participou, se envolveu. Ele caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia, sentou-se à mesa com pessoas comuns. Sentiu o que sentimos. Ele não tinha medo de se sujar. Ele tocou os intocáveis, curou os doentes, abraçou os rejeitados. Em cada toque, em cada conversa, ele estava demonstrando uma verdade fundamental: Deus se importa. Ele não apenas nos vê, ele caminha conosco. Jesus não veio apenas para nos dar um conjunto de regras ou uma nova filosofia de vida. Ele veio para transformar corações. A presença dele mudava a atmosfera dos lugares. Pescadores se tornavam líderes. Coletores de impostos se tornavam generosos. Mulheres marginalizadas encontravam dignidade e propósito. Ele não consertava as pessoas de fora para dentro. Ele as transformava de dentro para fora. Ele trazia vida onde havia morte, esperança onde havia desespero. A encarnação nos mostra que Deus entende a nossa luta. Ele conhece a dor da perda, a frustração, a alegria, a amizade. Ele viveu a experiência humana em sua totalidade, exceto pelo erro. Isso significa que quando oramos, não estamos falando com uma força cósmica impessoal. Estamos falando com alguém que sabe exatamente como é estar em nosso lugar. Ele é o Deus que se aproximou, o Rei que serviu, o Criador que se deixou tocar por sua criação. Essa verdade muda tudo. Ela nos convida a um relacionamento, não a uma religião. Ela nos mostra que não estamos sozinhos em nossas jornadas. O mesmo Deus que andou entre as pessoas há 2000 anos, ainda hoje, busca se envolver em nossas vidas, tocar nossos corações e nos transformar. A história da encarnação não é apenas um evento do passado. É um convite contínuo para experimentarmos a presença de um Deus que nos amou tanto que decidiu viver entre nós. Você já parou para pensar por que Deus se revelou à humanidade? Será que foi só para saciar nossa curiosidade sobre o universo e os mistérios da existência? A verdade é que a revelação divina vai muito além de uma simples aula de teologia. O propósito é muito mais profundo, pessoal e transformador. Pense comigo. Deus não se revelou apenas para que soubéssemos mais sobre Ele, mas para que pudéssemos ser transformados por Ele. O grande plano de Deus, desde a eternidade, não era apenas encher nossas mentes com informações, mas restaurar nossos corações. No centro dessa revelação está uma pessoa, Jesus Cristo. A Bíblia o chama de Verbo, a palavra eterna que se fez carne. Ele não é apenas um profeta
ou um mestre sábio. Ele é a expressão máxima e visível do amor de um Deus que salva. E, como se Deus, em sua infinita sabedoria, decidisse não apenas falar conosco de longe, mas vir pessoalmente ao nosso encontro. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo resume isso de forma poderosa. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Percebe a profundidade disso? O amor de Deus não é uma teoria. É uma ação concreta, um sacrifício feito por nós. Isso muda tudo. Significa que o Deus eterno, aquele que está fora do tempo e do espaço, decidiu entrar na nossa realidade, no nosso tempo, não apenas para ser admirado ou estudado, mas para nos pegar pela mão e nos conduzir de volta para Ele. Ele veio para resgatar, para curar, para nos dar um novo começo. A revelação de Deus em Cristo não é um monólogo divino, mas o início de um diálogo, uma ponte construída sobre o abismo que nos separava. Imagine a cena: um Criador infinito se inclinando para alcançar sua criatura finita. É exatamente isso que a revelação, através de Cristo, nos oferece. Ela nos dá a certeza absoluta de que Deus não é uma força cósmica distante e indiferente. Pelo contrário, Ele nos vê. Ele conhece nossas lutas, nossas dores, nossos sonhos mais secretos. E mais do que isso, Ele nos chama pelo nome, Ele nos convida para um relacionamento real, íntimo e pessoal. Essa revelação é um convite aberto. É Deus dizendo: eu estou aqui. Eu me importo com você. Eu tenho um caminho para que você volte para casa. Não é sobre regras e rituais, mas sobre relacionamento. É sobre um pai que anseia por seus filhos. Quando entendemos que o propósito da revelação é a redenção, nossa fé deixa de ser um conjunto de crenças e se torna uma jornada viva ao lado de um Deus que nos amou primeiro. Ele não se revelou para ser entendido, mas para ser encontrado. E nesse encontro, encontramos não só a verdade, mas a própria vida. A grande mensagem do Evangelho é esta: Deus não está escondido. Ele se fez conhecer da forma mais clara e amorosa possível, através de Jesus. Ele abriu o caminho para que nós, criaturas limitadas, pudéssemos nos conectar com o nosso Criador infinito. A questão, então, não é mais onde está Deus, mas será que estamos dispostos a responder ao seu chamado? A revelação já foi feita. A porta está aberta. O convite foi enviado. A decisão de entrar nesse relacionamento transformador é nossa. Pense nisso. Olá, que alegria ter você aqui comigo hoje. Nos últimos encontros, nós refletimos sobre uma verdade que expande a nossa mente. Deus sempre existiu. Ele não tem começo nem fim. É o Deus eterno, que está além do nosso conceito de tempo. E esse mesmo Deus, em sua imensidão, escolheu se aproximar de nós. Ele não ficou distante, mas se revelou de forma pessoal e íntima através de Jesus Cristo. Ao pensarmos nisso, uma pergunta natural surge em nosso coração: como eu e você podemos responder a um Deus assim? Um Deus que nunca começou e nunca terminará, mas que, em um ato de amor inexplicável, decidiu abrir as portas da graça para cada um de nós? Como nos conectar com a eternidade? A resposta, embora profunda, é surpreendentemente simples e direta. A resposta é entrega, uma entrega sincera, que vem do fundo da alma. É um convite ao arrependimento genuíno, que não significa apenas sente-se mal pelos erros, mas sim uma mudança de direção. É o redirecionamento do nosso coração, das nossas prioridades e da nossa vida para Ele. Muitas vezes o mistério da existência de Deus, sua eternidade e seu poder, pode parecer uma barreira. Podemos nos sentir pequenos, distantes, até mesmo indignos. Mas a mensagem do Evangelho transforma essa percepção. O mistério de Deus não é um muro intransponível. Na verdade, é um convite amoroso e transformador para entrarmos em um relacionamento com Ele. Pense nisto. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder
é o mesmo que estende a mão para você agora. Cristo continua chamando. Ele não desistiu da humanidade, não desistiu de mim e não desistiu de você. Ele continua de braços abertos, pronto para acolher, perdoar e transformar completamente a vida de quem se aproxima. A eternidade não se cansa de amar. Esse é um pensamento poderoso. O amor de Deus não se esgota, não tem prazo de validade, não diminui com o tempo. É constante, firme e sempre disponível. Talvez você que esteja me ouvindo sinta um desejo profundo de reconciliação com Deus. Talvez você já tenha caminhado com Ele antes, mas se distanciou pelo caminho. Ou talvez, hoje, seja o seu primeiro contato com essa ideia. O início de uma jornada espiritual completamente nova. Para qualquer um desses casos, o caminho é o mesmo. O convite é idêntico. Não é sobre rituais complicados, méritos próprios, ou tentar ser perfeito antes de chegar. É sobre abrir o coração. Simplesmente isso. Com toda a sinceridade que você tiver, onde quer que você esteja. É reconhecer sua necessidade de um Salvador e aceitar que Jesus Cristo é o único e suficiente para preencher esse vazio, para perdoar, para restaurar e para dar um novo sentido à sua existência. Esse é o passo de fé que muda tudo. É a decisão de entregar o controle e confiar naquele que é eterno. É dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti, recebe a minha vida. E quando você faz isso, a eternidade te abraça. Você passa a fazer parte de uma história muito maior. Uma história de amor, redenção e esperança que nunca terá fim. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. Deixe seu comentário. Eu adoraria saber o que você pensou. E claro, se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos nessa jornada. Fique com Deus e até a próxima.